A figura lendária de um rei que teria unido toda a Grã-Bretanha ressoa profundamente até os dias de hoje, o icônico Rei Arthur. Para muitos, ele é símbolo de bravura, justiça e liderança inigualável. Diz-se que ele governava ao lado dos lendários Cavaleiros da Távola Redonda, em um castelo majestoso chamado Camelot, que supostamente se erguia sobre uma colina imponente. Mas será que Camelot existiu mesmo? Ou seria apenas mais uma construção da imaginação popular? Local exato onde esse castelo magnífico teria existido sempre foi envolto em mistério, com descrições vagas e carregadas de simbolismo. No entanto, se Arthur realmente governou como se acredita, seria lógico supor que os vestígios de sua fortaleza estariam enterrados em algum ponto do solo britânico. Com essa ideia em mente, durante a década de 1960, um grupo de arqueólogos embarcou em uma jornada ambiciosa: provar por meio da ciência e da escavação que a lenda se apoiava em fatos concretos. À frente dessa equipe estava Leslie Alcock, um arqueólogo ousado, carismático e inovador, que ajudou a transformar a arqueologia numa ciência acessível ao público. Em 1966, Alcock, conhecido por seu estilo energético e quase performático, direcionou seus esforços para uma colina no condado de Somerset, próxima à mística Glastonbury, como o local mais promissor para esconder os segredos de Camelot. Se ele conseguisse provar que aquele era, de fato, o lar do rei mítico, estaria diante de uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Nascido em Manchester em 1925, Alcock demonstrava desde cedo uma combinação incomum de disciplina intelectual e vigor físico. Seus diários de juventude revelam uma rotina impressionante. Ele pedalava cerca de 50 quilômetros todas as manhãs antes mesmo de começar as aulas. Seu esforço lhe rendeu bolsas de estudo em instituições renomadas, como a Manchester Grammar School e, posteriormente, no Brasenose College, em Oxford. No entanto, seus estudos foram interrompidos pela Segunda Guerra Mundial, quando foi enviado para a Índia como parte do exército britânico. Lá, servindo junto aos famosos rifles Gurkha, Alcock se encantou pela rica tapeçaria histórica e cultural da região. Aprendeu que o passado não se restringia aos livros, mas podia ser descoberto, tocado e analisado sob a terra. Essa experiência moldou seu futuro como arqueólogo, e ele acabou integrando a equipe de um dos maiores nomes da arqueologia britânica, Sir Mortimer Wheeler. Wheeler era uma figura tão carismática que muitos diziam que, se não tivesse seguido carreira acadêmica, teria facilmente se tornado uma estrela de cinema. Ainda assim, seu talento no campo das escavações era inegável. Ele convidou Alcock para integrar uma escavação crucial em Mohenjo-Daro, um dos principais sítios da antiga civilização do Vale do Indo. Alcock se destacou não apenas por suas habilidades técnicas, mas também por sua facilidade em se conectar com as comunidades locais, algo raro entre os estudiosos da época. Ao retornar à Grã-Bretanha em 1946, Alcock encontrou um país profundamente transformado. A nação estava se recuperando das feridas da guerra e do declínio de seu império, mergulhada em um cenário de escassez, incertezas e desejo por heróis que restaurassem o orgulho nacional. Nos anos seguintes, algumas façanhas reacenderam esse sentimento, como a conquista do Monte Everest e a quebra do recorde da milha por Roger Bannister. Mas, curiosamente, o personagem que capturou o imaginário popular como símbolo de unidade e grandeza foi alguém que viveu, ou teria vivido, há muitos séculos: o lendário Rei Arthur. O interesse por Arthur ganhou força justamente nesse período de reconstrução, em que os britânicos buscavam raízes e símbolos de identidade nacional. Ele passou a ser visto como um líder que uniu o povo bretão para resistir à invasão de tribos germânicas, como os saxões. A lenda o retrata como o rei que voltará, um soberano adormecido que surgirá novamente em tempos de necessidade para restaurar a glória da Grã-Bretanha. Esse fascínio crescente alimentou o desejo de encontrar vestígios reais que comprovassem sua existência. Historiadores e arqueólogos passaram a investigar se havia algum fundo de verdade por trás das histórias medievais.
A teoria predominante era de que Arthur teria vivido por volta do ano 500 d.C., em plena Idade das Trevas, período que sucedeu à retirada dos romanos da ilha e que por muito tempo foi associado a caos e decadência. Segundo a tradição, Arthur teria nascido na costa da Cornualha, em Tintagel, sob a proteção do enigmático mago Merlin. A história da espada fincada na pedra, que somente ele foi capaz de empunhar, tornou-se símbolo de sua legitimidade como governante. Conta-se que ele derrotou invasores estrangeiros em diversas batalhas, unificou facções rivais, defendeu o reino e formou uma irmandade de cavaleiros conhecida por sua coragem, nobreza e pelo ideal de justiça. No coração desse universo lendário estava Camelot, uma fortaleza grandiosa que supostamente teria sido desenhada pelo próprio Merlin. Essa cidade-castelo era descrita como intransponível, protegida por muralhas concêntricas e adornada com torres imponentes, portões reforçados e arquitetura de tirar o fôlego. Seus salões eram repletos de nobres em trajes requintados, com cavaleiros montando cavalos enfeitados com armaduras reluzentes. Tudo em Camelot exalava poder, riqueza e refinamento. Entretanto, separar mito de realidade era uma tarefa extremamente complexa. Durante a Idade das Trevas, registros escritos eram praticamente inexistentes, e não há documentos contemporâneos a Arthur que confirmem sua existência ou a localização de Camelot. A primeira menção do nome Arthur surgiu apenas no século IX, quase 300 anos depois do período em que ele teria vivido, em um texto conhecido como Historia Brittonum. Nesse manuscrito, Arthur aparece como um comandante de guerra, um líder militar, e não como um rei, que teria vencido múltiplas batalhas contra os anglo-saxões. O termo usado para descrevê-lo é Dux Bellorum, ou seja, chefe de batalhas. Curiosamente, Camelot sequer é citado nesse texto. O nome da fortaleza mágica só começa a surgir 3 séculos depois, nas obras do escritor Geoffrey de Monmouth, um dos principais responsáveis por consolidar a lenda arturiana como a conhecemos hoje. Geoffrey introduziu vários elementos novos: a rainha Guinevere, a távola redonda, o cavaleiro Lancelot e a ideia de um reino governado por ideais de igualdade e cavalheirismo. Sua obra História dos Reis da Bretanha virou referência e inspirou gerações de escritores, artistas e sonhadores. Graças a ele, a imagem de um Arthur heróico, cercado por um cortejo de cavaleiros leais em um castelo fabuloso, ganhou força e tornou-se parte da mitologia nacional britânica. O grande problema, porém, é que as histórias que criaram esse imaginário foram escritas séculos depois dos eventos supostamente ocorridos. Como as fontes documentais eram limitadas ou inexistentes, muitos passaram a acreditar que apenas a arqueologia seria capaz de lançar alguma luz sobre esse passado obscuro. E foi assim que, no século XX, escavações começaram a tentar desvendar os segredos enterrados da chamada Bretanha Arturiana. A esperança era de que, onde os livros falharam, a terra revelasse evidências concretas. Talvez até mesmo os alicerces de Camelot. O pioneiro dessa nova abordagem foi o arqueólogo Halec Radford, que passou 5 anos explorando Tintagel, o suposto local de nascimento de Arthur. Durante as escavações, ele fez uma descoberta surpreendente: fragmentos de cerâmica importada do Mediterrâneo. Esses artefatos, que outrora armazenaram azeite, vinho e outros produtos luxuosos, contradiziam completamente a ideia de que a Grã-Bretanha pós-romana era um lugar isolado e primitivo. Ao revelar que havia comércio com o sul da Europa durante o período, essas descobertas abriram uma nova perspectiva sobre a Idade das Trevas. A partir dali, o mito e a arqueologia passaram a caminhar lado a lado, na tentativa de encontrar, sob os sedimentos do tempo, as pistas que pudessem confirmar se Camelot e Arthur foram mesmo reais, ou se sempre pertenceram apenas ao reino da imaginação. As descobertas feitas por Radford representaram um verdadeiro marco na arqueologia britânica do pós-guerra, ao encontrar fragmentos de cerâmica, vindos de regiões distantes do Mediterrâneo.
ele desafiou a narrativa dominante que via o período pós-romano como uma era mergulhada no caos e na desordem total. A análise minuciosa revelou que alguns grupos da Grã-Bretanha continuaram mantendo laços com o legado romano, tanto em estilo de vida quanto em comércio. Ou seja, a ideia de que os britânicos haviam regredido à barbárie logo após a retirada de Roma foi abalada por evidências concretas de continuidade cultural e econômica. Esses pedaços de cerâmica, provenientes de ânforas que armazenavam produtos sofisticados como azeite de oliva e vinho, deixaram claro que existia uma elite local com acesso a itens de luxo importados. Isso levantou uma pergunta inevitável: quem teria poder e prestígio suficientes para receber essas mercadorias tão refinadas em um tempo de suposta desorganização? A hipótese de que Tintagel funcionava como um centro de abastecimento para um líder poderoso no oeste da Britânia ganhou força, e muitos passaram a se perguntar se esse líder não poderia ter sido o próprio Arthur. A possibilidade de que o mítico rei tivesse de fato existido, e mais ainda, que seu castelo lendário pudesse estar sob os pés dos britânicos, eletrizou a imaginação popular. Alguns arqueólogos e estudiosos começaram a nutrir a esperança de encontrar relíquias associadas a ele. Talvez não apenas indícios abstratos, mas artefatos concretos, como uma espada de prestígio ou restos de uma grande mesa cerimonial, quem sabe até vestígios do próprio Camelot. Foi nesse contexto de fascínio crescente que Leslie Alcock se destacou. Na década de 1950, quando ainda era um jovem professor auxiliar na Universidade de Cardiff, ele teve seu primeiro contato direto com o chamado Período das Trevas, e isso aconteceu por acaso. Ao iniciar escavações em um local chamado Dinas, Powys, nos arredores de Cardiff, ele esperava encontrar vestígios da Idade do Ferro. Contudo, ao avançar nos estudos, descobriu que o local havia sido reocupado muito tempo depois, já na chamada Alta Idade Média. A constatação de que aquele antigo forte da Idade do Ferro havia sido reutilizado séculos depois alimentou uma obsessão que definiria o rumo da sua carreira: entender o que aconteceu com a Grã-Bretanha depois que Roma deixou a ilha. Alcock se tornou um dos primeiros arqueólogos a tentar desvendar esse período nebuloso, usando métodos inovadores. Com o avanço das tecnologias de investigação arqueológica durante os anos 60, ele vislumbrou uma oportunidade única: aplicar esses recursos para investigar, de maneira sistemática, os elementos históricos por trás do mito de Arthur. Porém, havia um obstáculo fundamental: onde exatamente procurar Camelot? O Reino Unido é repleto de lugares que afirmam ser a verdadeira morada do lendário rei. E separar fato de ficção entre tantas possibilidades era uma tarefa monumental. Para Alcock, a investigação começava muito antes da escavação. Se ele acreditava que, antes de empunhar uma pá, era preciso vasculhar cada relato, cada menção literária ou histórica do castelo, mesmo os textos mais fantasiosos. Essa abordagem, aliada à busca por consistência arqueológica, o levou a estreitar o campo de possibilidades. Alguns textos medievais indicavam que Camelot poderia estar em Caerleon, no país de Gales, onde as ruínas de um antigo anfiteatro romano lembravam uma mesa redonda gigante. Já o escritor Thomas Malory, em sua obra publicada em 1485, apontava Winchester como o verdadeiro local, baseando-se numa mesa circular que ainda hoje está exposta na cidade. No entanto, exames modernos revelaram que aquele artefato fora construído séculos depois do período atribuído a Arthur. O que realmente despertou o interesse de Alcock foi um registro feito em 1542 por John Leland, antiquário da corte de Henrique VIII. Ele descrevia um monte, nas proximidades da vila de South Cadbury, em Somerset, como sendo a verdadeira Camelot. O local era conhecido por esse nome entre os moradores da região, algo que teria sido transmitido oralmente por gerações. Até mesmo o mentor de Alcock, Mortimer Wheeler, havia tomado nota dessa tradição. Diante de tantos indícios e da localização estratégica do monte, próximo a Glastonbury, associada a lendas arturianas e posicionado na linha de frente,
Dos confrontos com os invasores anglo-saxões, South Cadbury parecia reunir todas as qualidades esperadas de um antigo bastião real. A colina tinha proporções impressionantes, com uma fortificação natural que sugeria ter abrigado um exército considerável. E, como se não bastasse, até os mapas da época ainda se referiam a ele como Camelot. A confirmação de que aquele terreno poderia ser mais do que apenas uma tradição oral ganhou impulso com um achado inesperado. Uma moradora local, Mary Herfield, passeava com seu cão Keezer e, durante uma de suas caminhadas pela área, encontrou fragmentos de cerâmica que a intrigaram. Usando nada mais que o ferrão de um guarda-chuva para revirar a terra, ela identificou vestígios semelhantes aos encontrados em Tintagel. Quando os apresentou a Radford, ele imediatamente reconheceu os pedaços como recipientes de armazenamento, vindos da região leste do Mediterrâneo, usados para transportar bens valiosos como óleo e vinho. Esses fragmentos, datados do mesmo período atribuído a Arthur, indicavam que o local recebia produtos de alto valor destinados a alguém com influência. Para Alcock, esse era o sinal que faltava. Ele se uniu a Radford e Wheeler para formar o Comitê de Pesquisa de Camelot, com o objetivo claro de escavar South Cadbury. O projeto foi comparado à famosa descoberta de Troia por Heinrich Schliemann no século XIX. Um exemplo clássico de como a arqueologia pode trazer à tona lugares considerados lendários. Leslie Alcock, que já era reconhecido como o maior especialista da época no estudo da Grã-Bretanha pós-romana, foi nomeado diretor das escavações. Enquanto outros hesitavam diante da imensidão do monte, ele encarava o desafio com entusiasmo. Com o apoio da mídia e o olhar atento do público, Alcock decidiu unir métodos tradicionais à tecnologia de ponta para localizar exatamente onde escavar. Ele foi um dos primeiros a empregar levantamento geofísico para mapear o subsolo antes mesmo de tocar na terra. Além disso, demonstrando mente aberta, permitiu que até mesmo métodos não convencionais, como o uso de varinhas de radiestesia, fossem testados na esperança de identificar qualquer anomalia oculta sob a superfície. O objetivo era claro: provar que, por trás da lenda, poderia existir uma verdade histórica concreta e que Camelot, ao contrário do que muitos pensavam, talvez estivesse mais perto de nós do que imaginávamos. De volta à base, com os dados, irmãos, a equipe de Leslie Alcock começou a analisar os resultados dos levantamentos geofísicos realizados no topo de South Cadbury. As leituras indicavam que o local, de fato, tivera origem na Idade do Ferro. No entanto, algo ainda mais intrigante surgiu: sinais de que a fortificação teria sido reutilizada e reforçada durante o período que muitos associam ao tempo do Rei Arthur. As indicações eram promissoras, mas para tirar qualquer dúvida, havia apenas um caminho. Como Alcock costumava dizer, diante de uma quantidade tão vasta de evidências preliminares, só existe uma forma de alcançar conclusões sólidas: é preciso escavar. Mas uma escavação desse porte exigia um investimento significativo. O Comitê de Pesquisas de Camelot precisava arrecadar cerca de 15.000 libras, o que, corrigido para os valores atuais, ultrapassaria facilmente os 200.000. Eles sabiam, porém, que uma carta poderosa estava em suas mãos: o próprio nome Camelot. Naquele momento da história, o termo ressoava profundamente no imaginário popular. Nos Estados Unidos, o musical Camelot dominava os palcos da Broadway. E mais que isso, a gestão do presidente John F. Kennedy havia sido romantizada pela imprensa como a Era de Camelot, um símbolo de esperança e nobreza. A mística envolta no nome era tamanha que bastava mencioná-lo para atrair atenção e, com ela, possíveis doações. Alcock entendia o poder dessa simbologia. Ele sempre acreditou que a arqueologia não deveria ser restrita aos círculos acadêmicos. Para ele, despertar o interesse público pelo passado, especialmente por um período tão mal compreendido como a Alta Idade Média, era uma missão, e se a lenda de Arthur podia inspirar esse interesse, tanto melhor. Graças ao apoio da BBC, da Fundação Pilgrim's Trust dos Infirmite e a um acordo exclusivo com o jornal The Observer, o comitê finalmente reuniu os recursos necessários para iniciar a escavação.
O que poucos sabiam era que um dos membros havia assumido um risco pessoal considerável. Leslie Alcock, em um momento de incerteza financeira, ofereceu sua própria casa como garantia para que o projeto não fosse interrompido. Um gesto que demonstrava não apenas comprometimento, mas coragem diante das adversidades. Com tudo pronto, as escavações começaram. O foco estava tanto no topo da colina quanto no lado sul, onde uma trincheira principal foi aberta do alto até a base. O ambiente era carregado de tensão e expectativa. Havia uma pressão evidente para apresentar resultados, mas também entusiasmo. Após cada jornada intensa de trabalho, a equipe se sentia exausta, porém animada com as possibilidades. À medida que os artefatos eram catalogados, o ânimo aumentou ainda mais quando foi encontrado um broche romano em formato de letra, mais especificamente a letra A. O entusiasmo foi imediato. Para muitos, aquilo só poderia significar uma coisa: A de Arthur. Teriam, enfim, encontrado um objeto pessoal do lendário rei? Alcock ficou tão empolgado com a descoberta que chamou Sir Mortimer Wheeler para ver o artefato de perto. No entanto, após análise detalhada, revelou-se que o broche era anterior ao período atribuído ao rei Arthur, datando da Era Romana. A ligação direta com Arthur, portanto, foi descartada. Ainda assim, a equipe não se deixou abater e continuou firme. A escavação contou com visitas regulares de figuras ilustres. Mortimer Wheeler era um deles. Seu instinto aguçado para o trabalho de campo muitas vezes indicava os locais mais promissores para escavar. Outro visitante frequente era Haleg Radford, cuja paixão pela arqueologia inspirou toda uma geração. Alcock, aliás, passou a explorar muitos dos locais que Radford havia identificado como relevantes anos antes. A escavação também teve um significado pessoal para Alcock. Seu filho, John, esteve presente em diversas ocasiões e se recorda com emoção do pai apontando camadas do solo que correspondiam a diferentes épocas, da Idade Média até os chamados Tempos Escuros. A busca por Camelot ganhava cada vez mais visibilidade na mídia. Após 6 semanas de trabalho em 1966, Alcock apareceu na BBC para compartilhar os resultados. Segundo ele, os vestígios de estruturas e os artefatos encontrados indicavam que South Cadbury fora, de fato, um centro ativo no século VI d.C. O projeto ganhava proporções internacionais. Certo dia, Alcock recebeu uma ligação inesperada. Era a equipe da Warner Bros. O famoso musical Camelot estava sendo adaptado para o cinema, com Richard Harris e Vanessa Redgrave nos papéis principais, e os produtores queriam saber onde ficava. Camelot no mapa. Alcock respondeu sem hesitar: em Somerset. Uma resposta que, embora informal, contribuiu para consolidar a associação entre South Cadbury e a lenda. Essa conexão com Hollywood rendeu um novo impulso financeiro. Com o interesse crescente nos Estados Unidos, especialmente após o lançamento do filme, novas doações vieram, e o projeto ganhou fôlego para continuar por mais 3 verões consecutivos. Durante o auge do movimento hippie, com flores chegando de São Francisco e álbuns como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dominando as paradas, a busca por Camelot se tornava quase uma jornada espiritual. Com câmeras de televisão, repórteres e visitantes circulando pelo local, o clima era vibrante. Em 1970, quando os trabalhos se aproximavam do fim, 2 achados extraordinários mudaram tudo. O primeiro foi uma moeda romana tardia, enterrada em camadas associadas à Idade das Trevas, provando que as fortificações foram reutilizadas precisamente no período atribuído a Arthur. Aquilo foi o que muitos chamaram de momento eureka, uma conexão direta entre a fortaleza e o século VI. Mas havia mais. A equipe de Alcock descobriu os alicerces de um enorme salão, possivelmente usado para banquetes por um líder da época. Um verdadeiro salão de festas da Idade das Trevas, repleto de fragmentos de cerâmica do período. O espaço era largo o suficiente para abrigar uma grande assembleia, talvez até comparável à famosa mesa redonda associada a Winchester. Para Alcock, aquele era o achado mais próximo de uma evidência concreta da existência de Camelot. Seu filho resumiu com orgulho: ali estava meu pai, dizendo,
Sou eu quem tem as provas físicas. Encontrei o grande salão. Tenho algo muito mais sólido do que qualquer outra alegação feita até hoje sobre Camelot. Se o castelo possuía defesas da Idade das Trevas e abrigava um salão digno de um governante, não era absurdo imaginar que Arthur realmente poderia ter governado a partir dali. Quando perguntado diretamente se acreditava que aquelas eram as defesas do próprio Arthur, Alcock respondeu com cautela. Mesmo sendo extremamente cuidadoso, posso afirmar que se não foi Arthur, foi alguém tão semelhante a ele que, no fundo, a diferença nem importa tanto. Alcock e sua equipe se sentiam vitoriosos. Haviam demonstrado que, por trás do mito, havia elementos palpáveis de verdade histórica. E isso por si só já era extraordinário. De volta à base, Rod e sua equipe começaram a analisar os dados coletados nas pesquisas geofísicas. E foi aí que as primeiras revelações surgiram. Os registros indicavam que o local era originalmente um assentamento da Idade do Ferro. No entanto, algo intrigante começou a se destacar. Havia sinais de que a fortificação teria sido reutilizada e reforçada séculos depois, justamente na época associada à lenda do rei Arthur. As leituras feitas por equipamentos de geofísica, como o magnetômetro, pareciam indicar que a estrutura havia ganhado novas formas e funções. Mas como comprovar uma hipótese tão ousada? Alcock estava convencido. Se alguém podia reivindicar ter encontrado o verdadeiro Camelot, era ele. Mas nem todos estavam convencidos. Com o passar dos anos, especialmente a partir dos anos 1970, surgiram críticas. Arqueólogos começaram a questionar os métodos e interpretações de Alcock. Diziam que o grande salão não era tão grande assim, e que a evidência arqueológica, no fim das contas, era insuficiente para afirmar qualquer ligação direta com Arthur. Além disso, os textos históricos usados por Alcock também passaram a ser vistos com desconfiança. A principal fonte, a Historia Brittonum, foi reavaliada como propaganda política do século IX, cheia de erros cronológicos e com pouco valor factual. O entusiasmo da era Alcock deu lugar a um ceticismo acadêmico. Comparar Arthur a um herói real passou a soar para muitos, como comparar James Bond à vitória britânica sobre a União Soviética. A imagem de Arthur como líder militar vitorioso foi desconstruída, e o consenso acadêmico passou a rejeitar sua existência como fato histórico. Mesmo assim, Alcock nunca se deixou abalar pelas críticas. Ele admitiu que talvez estivesse errado, algo raro entre caçadores de mitos. Seguiu carreira acadêmica, tornou-se o primeiro professor de arqueologia da Universidade de Glasgow e contribuiu significativamente para o estudo de fortes da Idade das Trevas na Escócia. Seu legado não foi apenas científico. Ele formou gerações de arqueólogos e ajudou a transformar a maneira como o público se relaciona com a arqueologia. Seu trabalho em South Cadbury mudou a forma como escavações eram divulgadas e percebidas pela sociedade. Hoje, o Monte de South Cadbury é um lugar tranquilo, visitado apenas por caminhantes e vacas. A conexão com Arthur voltou a se esconder sob a terra. Mas algo permanece. O local era, sim, uma imensa fortificação ocupada no século VI, com um salão digno de um rei. Talvez não o Arthur das lendas, mas um líder real, cujos feitos inspiraram a criação do mito. No fim das contas, Arthur pode ter sido apenas uma lenda. Ou talvez, como muitos acreditam, ele tenha sido uma figura real, um Dux Bellorum, um comandante guerreiro, cuja memória ecoou ao longo dos séculos. Toda nação precisa de um mito fundador, e o da Grã-Bretanha continua vivo, o rei Arthur e Camelot.